Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre liderança. Tem algumas pessoas aí que confundem, né, o conceito de liderança ou acham que são líderes natos, mas assim, eu estava analisando e observando alguns pontos e assim, né, até vou falar mais sobre essa questão de liderança no decorrer do vídeo. Mas assim, né, primeiramente, né, liderança não tem nada a ver em ser uma pessoa desencorajadora, em ser um abusador psicológico, em ser manipulador, em ser uma pessoa tóxica, em ser um fofoqueiro leve trás, em ser um embuste, um sorrateiro e que procura meios para prejudicar a vida das pessoas. Ser uma pessoa que é mal criada, que não respeita e não tem educação com as pessoas mais velhas. Ser uma pessoa que usa técnicas narcisistas, tipo hovering. Ser um manipulador e que usa técnicas de hipnose. Ser uma pessoa que fica se gabando e se vangloriando e que tem orgulho doentio e exacerbado. Ser uma pessoa que não sabe a hora e quando calar a boca. Ser uma pessoa que se auto-intitula em redes sociais. Ser uma pessoa que é um escarnecedor e que zomba da fé e dos sonhos das outras pessoas e que tenta te diminuir. Ser um debochado e recalcado. Ser uma pessoa que é um palhaço de circo e que fica arremedando as outras pessoas. Ser um mentiroso e que fica tentando enganar os outros. Ser uma pessoa vazia e fútil, que fica discutindo sobre política e futebol e fica falando mal da vida alheia. E ser uma pessoa que fica se intrometendo na vida alheia. Então, assim, né, liderança não tem nada a ver com o que foi dito ali. Não tem nada a ver. A pessoa que tem alguma daquelas, vamos dizer assim, né, a personalidade dela está moldada por alguma daqueles pontos ali que eu falei, né? Liderança não tem nada a ver com isso. Liderança vai muito mais além. Então, até, né, até o ideal é ver se a pessoa não é um lunático, né? Uma pessoa que acha que é líder, né? Mas analise a sua situação, né? Antes de ficar achando que é líder, porque faz e acontece, não sei o que, mas quando vê, né? A pessoa não sabe nem administrar direito quanto ganha, né? Não tem nenhum planejamento, não sabe nada a respeito de economia, de educação financeira. Então, continuando. Os principais atributos para a liderança. Está no livro Quem Pensa Enriquece. Coragem inabalável, autocontrole. Agudo senso de justiça. Sem parcialidade e justiça, nenhum líder consegue comandar e manter o respeito de seus seguidores. Firmeza de decisão. Definição de planos. Hábito de dar mais do que recebe. Personalidade agradável.
Então, uma pessoa que é desagradável não tem nada a ver em ser líder. Solidariedade e compreensão. Atenção aos detalhes. Uma liderança bem-sucedida envolve atenção aos detalhes da posição de líder. Determinação de assumir plena responsabilidade. E cooperação. O líder de sucesso precisa compreender e aplicar o princípio de esforço cooperativo, bem como ser capaz de induzir os seguidores a fazerem o mesmo. Liderança implica poder e poder envolve cooperação. As principais causas do fracasso da liderança: incapacidade de organizar detalhes, recusa em executar tarefas próprias de cargos abaixo do seu, expectativa de pagamento pelo que sabe e não pelo que faz com o que sabe, medo da concorrência. Falta de imaginação, egoísmo, descontrole, deslealdade. ênfase na autoridade da liderança. O líder eficiente atua pelo estímulo e não pelo medo incutido no coração dos seguidores. O líder que procura impressionar pela autoridade pertence à categoria dos que atuam pela força. O verdadeiro líder não precisa afirmar sua condição, a não ser por sua conduta de solidariedade, compreensão, justiça e sabedoria. ênfase no título. O líder competente não precisa de título para conquistar o respeito dos seus seguidores. Geralmente, aquele que dá muita importância ao título tem pouco a oferecer. As portas da sala do verdadeiro líder estão sempre abertas, e seu ambiente de trabalho não apresenta qualquer formalidade ou ostentação. Essas estão entre as principais causas do insucesso na liderança. Qualquer uma delas é suficiente para levar ao fracasso. Se você aspira a um cargo de liderança, estude a lista atentamente e evite cometer tais erros. As 7 principais emoções positivas a serem praticadas: desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romantismo e esperança. As 7 principais emoções negativas a serem evitadas: medo, ciúme, ódio, desejo de vingança, ganância, superstição e raiva. E aqui falar um pouco dos medos, né? Os 6 medos básicos que existem. Não sei se você já ouviu falar, mas no livro Quem Pensa Enriquece tem uma parte que comenta, né, dessa parte dos medos, que é o capítulo 14.
Então, os 6 medos básicos, né? O medo da pobreza, o medo de críticas, medo de doença, medo de perder o amor de alguém, medo da velhice e o medo da morte. E toda a indecisão é o projeto do medo, né? A indecisão é o projeto do medo. Se você quer riqueza, recuse-se a aceitar qualquer circunstância que leve à pobreza. Entre a riqueza e a pobreza não pode haver acordo. As estradas que levam a uma e a outra seguem em direções opostas. Se você quer riqueza, recuse-se a aceitar qualquer circunstância que leve à pobreza. Medo de críticas. O medo de críticas assume várias formas. A maior parte delas tola e mesquinha. A crítica é uma forma de serviço que todo mundo tem em estoque e apressa-se a prestar sem cobrar, quer haja ou não uma solicitação. Sintomas do medo de críticas: constrangimento, desequilíbrio, fraqueza de personalidade, complexo de inferioridade, extravagância, falta de iniciativa e falta de ambição. Medo de doenças. O ser humano teme a doença, sobretudo por causa das imagens terríveis sobre a morte plantadas em sua mente. Além disso, preocupa-se com o custo do tratamento. Como é poderosa a mente humana, tanto constrói como destrói. A semente do medo da doença vive em toda a mente humana. Preocupações, medo, desânimo, decepções amorosas e problemas profissionais fazem a semente germinar. As fases conturbadas mantêm os médicos ocupados, pois qualquer tipo de pensamento negativo pode causar doenças. Sintomas do medo de doença: autossugestão, hipocondria, hábito de pensar e falar em doenças, esperando descobri-las, até provocar uma crise nervosa. Ela é provocada pelo pensamento negativo e só pode ser curada pelo pensamento positivo. A maioria das chamadas doenças do nervo, dos nervos vem de males imaginários. Falta de exercício. Geralmente, o medo de doenças faz o indivíduo evitar a vida ao ar livre,
impede o exercício físico adequado e assim provoca aumentando o peso. Provoca aumento de peso. Suscetibilidade. O medo de adoecer diminui a resistência física, criando uma condição favorável a toda forma de doença. Com frequência, o medo de doenças vem associado ao medo da pobreza, em especial no caso dos hipocondríacos, que se preocupam com a conta do hospital, os honorários do médico e o preço de remédios. Esse tipo de pessoa procura estar preparada para a doença, fala sobre a morte, compra a sepultura, economiza para as despesas com o enterro. Papel de vítima. E aqui o excesso. Costume de ler sobre doenças, preocupar-se com a possibilidade de ser atacado por uma delas. Interesse exagerado por anúncios de remédios. Medo de perder o amor de alguém. Dos 6 medos básicos, esse é o mais doloroso e talvez o que mais provoque estragos no corpo e na mente, levando muitas vezes à insanidade permanente. Sintomas do medo de perder o amor de alguém: ciúme, repreensão e jogo. Hábito de roubar, jogar, enganar, correr riscos com o objetivo de ganhar dinheiro e oferecer bens materiais à pessoa amada, acreditando poder comprar o amor. Costume de gastar mais do que ganha para impressionar. Insônia, nervosismo, descontrole, insegurança, instabilidade de humor e falta de persistência e força de vontade. Medo da velhice. O medo da velhice tem 2 origens principais. A primeira é o medo de que a velhice traga pobreza, de que os bens materiais sejam tomados por alguém. A segunda e mais forte são os falsos e cruéis ensinamentos transmitidos de geração em geração, bem como os outros truques habilmente concebidos para manter o ser humano dominado pelo medo. Medo da morte. Para alguns, o medo da morte é o mais cruel dos medos básicos, por uma razão óbvia. A terrível sensação de medo associada à ideia da morte, na maior parte dos casos, pode ser atribuída diretamente ao fanatismo religioso. Este medo de nada adianta. A morte virá, seja qual for a nossa opinião a respeito dela. Aceite-a como uma necessidade e não pense mais no assunto. Se a morte não fosse necessária, não aconteceria. E talvez não seja tão ruim como dizem. O mundo todo é feito apenas de energia e matéria. Sintomas do medo da morte. O remédio mais eficaz contra o medo da morte é um desejo ardente de realização,
fundamentado na prestação de um serviço útil aos outros. Pessoas ocupadas raramente têm tempo de pensar na morte. Para elas, a vida é interessante demais. Às vezes o medo da morte está associado ao medo de deixar os entes queridos na pobreza. Em outros casos, é consequência de alguma doença que tenha minado a resistência física. Assim podemos resumir dizendo que as causas mais comuns para o medo da morte são doença, pobreza, falta de ocupação produtiva, decepção amorosa, insanidade e fanatismo religioso. Aqui fala um pouco de ansiedade. Aquele que tem a mente tomada pelo medo não somente destrói as próprias chances de agir com inteligência, como transmite vibrações negativas às mentes de todos com quem entra em contato, destruindo assim as chances deles. O pensamento não segue um determinado rumo e pronto, e ele se espalha em todas as direções através do éter. E também integra-se permanentemente ao subconsciente daquele que o emitiu. Presume-se que o seu objetivo na vida seja alcançar o sucesso. Para isso, você precisa de paz de espírito, do atendimento de suas necessidades básicas e, acima de tudo, de felicidade. Tudo isso começa na forma de impulsos de pensamento. Então, eu não vou me estender muito nesse vídeo, né, mas podia falar mais sobre essa questão de liderança, mas eu acho que já está de bom tamanho, né, o que eu tentei repassar nesse vídeo. E lembrando que por mais aí bem sucedido, né, por mais que uma pessoa seja um líder, né, mas na vida ninguém é melhor do que ninguém, né? Tá todo mundo vamos dizer assim, buscar aprender, né, cada dia, tá buscando melhorar, ser melhor como pessoa. Então, liderança, né, vai muito mais além do que ficar aí em rede social se auto-intitulando, né, tentando provar para alguém ou fingindo ser aquilo que não é. Porque a pessoa que
que é líder, ela não vai tá ali escrevendo em rede social que ela é um líder que faz e acontece, né? Ser líder não tem nada a ver com isso. Não, ser líder é buscar estar ajudando, né, as pessoas, né? Seja no seu local de trabalho, né, se colocar no lugar do outro, ter um pouco de empatia, vamos dizer assim. E também assumir as responsabilidades, né, porque um líder não é aquela pessoa irresponsável. O líder é aquela pessoa que é comprometida, né? Tá sempre buscando melhorar, se desenvolver, trabalhar o seu desenvolvimento pessoal, né? Tá melhorando as 7 áreas da vida. Enfim, são vários pontos e vários fatores, né, a serem, vamos dizer assim, melhorados. E, enfim, né, qual a sua opinião, né, sobre liderança? O que você entende por liderança? Bom, então é isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.